pobre, e isso é até engraçado, porque quando o governo vai lá e quer criar mais dinheiro, geralmente todo mundo aplaude. E quem é mais prejudicado pela inflação é justamente aquela pessoa que menos compreende como é que funciona o Que ela fenômeno. acha que ela tá sendo beneficiada, porque ela provavelmente vai receber algum tipo de auxílio, Não, né. quantas pessoas não retuitaram o Lula no começo da pandemia? Tem que criar muito É. dinheiro, porque tem espaço para criar dinheiro. E artistas falando a mesma coisa, e todo mundo falando da economia, a gente vê depois. Aí quando chega o depois, o pessoal fala: "E por que que o arroz está 50% mais caro?" Porque isso aconteceu. E aí que eu coloco a culpa nos economistas em geral também, não são todos, mas em geral, porque eles, parece que muitos deles não entendem realmente como funciona a inflação. E como está, mas é verdade. A Manu tá rindo, mas é verdade. É, porque até eu já entendi, porra. Mas você sabe que isso que eu tô falando de oferta monetária, de quantidade de dinheiro, não se ensina quase Não, com certeza. nas faculdades de Eu ciência sei porque o econômica. Bruno me ensinou, por isso que O eu Roberto Campos pago não aqui, falava ó, que o de sabidona. do pessoal da Unicamp, né? Ele Unicamp. pegava muito no pé, falando que eles iam quebrar o Brasil, né? Como é que ele falava? Ou a gente acaba com os economistas da Unicamp, ou eles vão acabar com o Brasil. Ano passado, o próprio Paulo Guedes, que é um economista que eu respeito, confesso que eu respeitava mais antes do governo do que eu respeito agora, em termos de ideias e do que ele fez de política econômica, mas ele mesmo dizia, não, pode imprimir dinheiro agora que não tem problema, não vai gerar inflação. Ninguém entendeu, alguém abduziu ele nesse momento, não é possível. E é o que aconteceu agora. Então, pô, se o próprio Paulo Guedes falando isso, sim, realmente é o que alguns diziam que é o Ciro Guedes, né? Ciro Guedes. Muito bom isso Quem aí. tem Paulo Guedes não precisa de Ciro Gomes. É fogo, né, de ter que dizer isso, né? Lembra do Ciro falando, essa é boa do Ciro, dele falando que ia pagar... Tirar o nome do SPC de todo mundo. É. Usando banco público pra isso, né? Ele imprimir dinheiro? O que ele ia fazer? Não, ele a ia gente não pegar, entendeu. na época, eu não sei se era toda a proposta dele, mas tem uma hora que ele expôs um raciocínio de, olha, a gente tem o Banco do Brasil, tem a Caixa Econômica, a maior parte das dívidas é de R$1.000 e pouquinhos, você faz um programa de crédito, a juros baixos, o pessoal pega dinheiro emprestado nesses bancos, paga a dívida e fica devendo para os bancos. Só que você está emprestando, obrigando o banco a emprestar por taxas mais baixas E para um tipo de... né? Exatamente, pro tipo de pessoa que está devendo. Então não é aquela pessoa mais segura para quem você pode Complicado. emprestar. Mas o dinheiro não é dele, ele é acionista do banco. Tá Então é muito tranquilo de fazer isso. E sobre a inflação, tem um ponto muito interessante também, porque essa combinação que nós temos aqui no Brasil, né, e isso é um dos motivos pelos quais provavelmente governos gostam de inflação, de uma taxa de imposto, uma tabela com um percentual fixo da renda e uma inflação crescente, é que com o tempo está todo mundo começando a pagar imposto de renda. A gente vê hoje, por exemplo, em comparação com 94, lá em 94, para pagar imposto de renda, você tinha que ganhar umas 9 vezes o salário mínimo. Hoje, uma pessoa que ganha um pouco menos do que 2 vezes o salário, ganha uns R$1.900, né? O salário mínimo está em 1.100. A minha empregada já paga imposto de doméstica já paga imposto de renda. Então, isso já fica muito complicado, pô, porque você está tirando o dinheiro do pobre, de um lado com imposto e do outro com a inflação. E aí, aquele raciocínio que você disse, né? Se o preço no mercado aumenta, sei lá, o preço do mercado aumentou 20% no ano. Como você consome quase nada comparado ao que você ganha, você é pouco afetada. E o ponto é que parte do seu dinheiro você investe em ativos que podem compensar o aumento da inflação. A classe média é mais afetada, mas também investe e não consome tanto assim. Agora o pobre ele não consegue investir, ou porque não sobra dinheiro para ele, ou porque ele nem entende como funciona o mercado financeiro, porque a inflação também ela obriga as pessoas a terem uma financiarização do conhecimento, elas têm que estudar finanças para sobreviver. E o pobre não faz isso. E além do que, um aumento de 20%, também, né? Tá trabalhando. Isso pode ser a diferença entre ele poder comprar proteína ou ter que viver só de miojo, de carboidrato, de biscoito, aquilo que é mais barato. Se piora até a saúde dele no final das contas por conta disso. A questão da inflação para o pobre é que realmente ele é o que acaba mais sofrendo, não tem como se proteger, não tem tantas formas, mas e ele também não entende como funciona o processo todo, né? É aquilo que você falou, ele acaba... Quando vê no passado os cheques emergenciais, claro que eles vêm como o governo está ajudando eles, mas eles não entendem que essa ajuda vai ser cobrada no futuro via menor poder de compra daquele dinheiro dele. E essa correção do imposto de renda que agora está sendo também tratada na reforma, isso nem é reforma, né, cara? Isso é obrigação. Sempre deveria ter sido corrigido pela inflação. Isso era o mínimo, deveria ser automático o reajuste. E agora está, ainda assim, reajustando pelo que estão fazendo, está muito defasado. E não é apenas o imposto de renda, né? Em ações também, o imposto sobre ganho de capital, como é que é o limite? É os 20 mil reais.
20 mil reais. Há quantos anos isso? Desde 94 também, não? Se eu não me engano, é 95. Na época, 20 mil reais valia os 100 de hoje. Você comprava um imóvel na época e desde então não reajustaram. E quando forem reajustar, eles provavelmente vão tirar esse negócio. Claro. Vão falar, como assim vender ações e tá isento, né? Não, tem que tributar Fados. esse pessoal aí que vende. E outro dia eu fiz uma conta com essa questão da tabela de imposto de renda que a gente tem hoje, que não é corrigida desde 2015, e um aumento da inflação. Se todo ano a inflação aumentasse 5% e o governo fosse reajustando o salário mínimo em 5% também para compensar, em 30 anos, todo mundo que ganha um salário mínimo estaria pagando 27,5% de imposto. Porque o mínimo já estaria lá na faixa dos 4.700, mais ou menos. Então, uma inflação 27,5. crescente... 27,5, que é a alíquota mais alta hoje. Uma inflação crescente com esses impostos fixos, isso aumenta o percentual da renda das pessoas que vai parar na mão do poder próprio público. governo. né? E eu queria ver contigo, eu achei um vídeo seu muito bom, que você falava sobre o legado cultural da inflação. E esse é um ponto interessante, como muito tempo de inflação muda a cabeça das pessoas em vários aspectos. E você falava no vídeo de quando você era criança, a primeira vez que teve um contato com a inflação, achei muito curioso isso. Pois é, eu até estava me preparando o roteiro para gravar o vídeo, até liguei pro meu pai para lembrar de alguns detalhes que eu não lembrava, como por exemplo, o clube que eu frequentava no Rio de Janeiro, na época eu morava no Rio, morei de 82 até 87, então época de infância. Eu nasci em 80, para quem tá pensando quantos anos eu tenho. E a gente frequentava o clube, era o Marina Barra Clube, que ficava na Barra da Tijuca. E naquela época, isso era 85, 86. Que era só mato naquela época, Barra da Tijuca. Sim, não tinha nada. E eu lembro que eu ganhava semanada, não era mesada, era semanada. E eu, muito me achando esperto, pensei, pô, vou poupar o dinheiro e consigo comprar mais coisas. Tinha lá uma banquinha no clube, que vendia guloseima, chocolate, alguma coisa. Eu adorava chocolate, porcaria, como qualquer criança. E eu pensava, pô, se eu juntar o dinheiro, daqui a algumas semanas eu consigo comprar um monte de bala. E aí, juntei algumas semanadas, acho que umas 4, 6 semanas. E aí, numa dada semana, eu fui lá com o meu dinheiro no bolso, cheguei pra comprar o que eu queria, o cara olhou o dinheiro, não, eu quero chocolate, não, isso aqui não compro mais nada. Assim, a minha frustração foi tanta que eu não entendia o porquê, mas realmente aquilo me marcou, que é uma história que eu lembro até hoje. Eu lembro da cena como se fosse hoje, eu olhando pro cara, assim, isso aqui não compra nada. Mas E antes comprava. E antes comprava, em questão Que de loucura. 1 mês e meio. E realmente era assim, não é anos exagero. 80. Claro. Que tristeza. E então essa... Hoje em dia pode guardar o dinheiro, viu, gente? Vamos... Olha, calma aí, cuidado com esse conselho aí, viu? Não, mas Não poxa, por tanto tempo. Não por tanto tempo. Ah, compre dólar daquelas. Do nada. Aí qual foi o que eu comentei no vídeo até, né? Que esse tipo de... Imagina, essa experiência, o que ensinou pra uma criança de 5, 6 anos? Não poupe. Cara, não poupe. Torre tudo. Cara, recebeu o dinheiro, gasta. Então, e é exatamente o que acontecia naquela época. A gente falou no começo da nossa conversa aqui sobre as compras de mês, né? Esse era o rancho. No sul a gente chamava de rancho. A compra para abastecer dispensa e geladeira. E realmente o pessoal fazia isso. Recebia o salário e tinha que gastar na hora. Porque se não gastasse, no dia seguinte ia comprar menos. Então essa diferença de comprar talvez 1 quilo de arroz ou 1,5 quilo de arroz. Caramba, isso diz muito sobre a mentalidade brasileira mesmo. Claro. Que loucura, né?